Numa pequena e esquecida aldeia aninhada entre montanhas antigas, vivia um jovem chamado Elara. Ele não era um guerreiro nem um erudito. Ele era um simples tecelão, com as mãos calejadas pelo tiar, e passava os dias a criar tapeçarias que contavam histórias de velhos heróis e deuses esquecidos. A sua vida era tranquila, previsível, tecida na trama da sua comunidade. Ele era amado, mas não reverenciado. Era conhecido, mas não celebrado. Ele era apenas Elara, e isso era suficiente para ele. Mas o destino, como muitas vezes acontece, tinha outros planos. Uma sombra batucê sobre a aldeia, um pavor rastejante que ninguém conseguia nomear. Começou com uma tosse, uma febre e depois uma quietude arrepiante. A peste sussurrante. Chamavam-lhe. Movia-se silenciosamente, roubando o fôlego e o calor, deixando para trás apenas a dor. Os curandeiros da aldeia estavam impotentes. Os seus remédios e orações caíam em ouvidos moucos. O medo tornou-se o novo ar que respiravam e o desespero, a nova água que bebiam. Os teares silenciaram. O riso das crianças desapareceu. A aldeia estava a morrer. Desesperados, os anciãos subiram ao pico da montanha mais alta para consultar o oráculo dos picos sussurrantes, um ser tão antigo como as próprias pedras. Regressaram com os rostos gravados por uma resolução sombria. O oráculo tinha falado de uma profecia. A praga só podia ser travada por um sacrifício, não de vida, mas de memória. Uma alma teria de se oferecer ao altar dos ecos desvanecidos, um lugar de poder imenso e antigo. Ao fazê-lo, todas as memórias da sua existência, menos cada riso, cada lágrima, cada pegada que deixaram menos, seriam apagadas do mundo. Tornar-se-iam um fantasma na história, um sacrifício de que ninguém se lembraria. A notícia desceu sobre a aldeia como uma mortalha. Quem poderia fazer um tal sacrifício? Salvar toda a gente, mas ser esquecido por todos os que salvou? Os guerreiros mais fortes da aldeia, os seus líderes mais sábios. Todos se calaram. Os seus legados, os seus nomes, eram tudo o que tinham. Não conseguiam imaginar um mundo onde nunca tivessem existido. À medida que os dias se tornavam mais escuros e o domínio da praga se apertava, Elara via os seus amigos e vizinhos enfraquecerem. Viu o olhar vazio nos olhos da sua mãe enquanto tratava dos doentes, o tremor na mão do seu pai enquanto tapava outra casa. Uma noite, ao olhar para uma tapeçaria que acabara de fazer, uma representação de um herói sem nome a salvar um reino, um pensamento em raço na sua mente. O que é um nome comparado com uma vida? O que é a memória comparada com o futuro? Ele era um simples tecelão. Não tinha grandes feitos em seu nome, nem legado para proteger. Talvez o seu objetivo não fosse ser recordado, mas permitir que outros tivessem a oportunidade de o ser. O conflito dilacerou. Ele queria viver, amar, ser recordado pelas pessoas de quem gostava, mas não podia o ficar. Havia-los desaparecer a todos. Seu coração doía com a escolha, mas o seu espírito conhecia o caminho. Na manhã seguinte, quando a primeira luz do sol tocou os picos, Elara apresente-se perante os anciãos da aldeia. A sua voz, normalmente tão baixa, soou com uma nova convicção. Eu falo-ei, disse ele. Houve protestos, lágrimas, apelos para que reconsiderasse. A sua família abraçou-o com força. A sua dor era um peso físico. Como podiam deixá-lo ir, sabendo que nem sequer teriam o conforto da sua memória? Mas a determinação de Elara era tão forte como as próprias montanhas. Ele não era um herói das suas tapeçarias, mas podia fazer uma escolha digna de um... A viagem até ao altar dos ecos desvanecidos foi, por si só, uma provação. Teve de atravessar a ravina tagarela, onde os ventos sussurravam os seus medos mais profundos, tentando fazê-lo recuar. Navegou pela floresta das ilusões, onde imagens fantasmagóricas da sua família lhe imploravam que voltasse para casa, com as vozes a pingar de tristeza. A certa altura, apareceu uma visão da sua mãe, com um rosto cheio de amor, oferecendo-lhe a sua refeição preferida. A tentação de ficar, de apenas existir nesta bela mentira, era avassaladora. Mas a imagem da sua aldeia moribunda
estimulou, agarrou-se à única coisa que o altar não lhe podia tirar: seu objetivo. Finalmente, chegou ao cume onde se encontrava o altar, uma pedra lisa e escura que zumbia com uma energia de outro mundo. Quando se aproximou, o céu escureceu, e um vórtice de cores e luzes em redemoinho irrompeu por cima da pedra. Sussurros encheram o ar, as vozes de todos aqueles que tinham sido esquecidos antes dele. Mostraram visões do futuro a que estava a renunciar. Uma mulher, filhos, uma vida cheia de alegria e paz. Mostraram-lhe a sua própria sepultura, não marcada, não visitada. É isto que queres? Silvaram eles. Não ser nada? As lágrimas corriam pelo rosto de Elara. Não! Sussurrou ele de volta, com a voz trêmula mais firme. Eu quero que eles vivam. Com um último suspiro, subiu ao altar e pousou as mãos na sua superfície fria. Uma luz branca e ofuscante envolveu-o. Sentiu uma sensação não de dor, mas de desvendamento. Viu a sua vida passar-lhe diante dos olhos, não como uma recordação, mas como fios a serem puxados de uma grande tapeçaria. Os seus primeiros passos, a sua primeira palavra, a primeira vez que pegou numa lançadeira o rosto do seu primeiro amor, cada fio puxado, dissolvido e desaparecido. A luz intensificou-se e, depois, só houve silêncio. Sentiu-se a ficar sem peso. Um sussurro no vento. A última coisa que viu antes de tudo se desvanecer foi uma visão da sua aldeia. O sol a brilhar, o riso de uma criança a ecoar pelas ruas, e ele sorriu. De volta à aldeia, o sol rompeu por entre as nuvens. Um sopro coletivo de ar fresco encheu os pulmões dos doentes. As febres baixaram. A cor voltou aos rostos pálidos. A peste sussurrante tinha desaparecido. As pessoas saíram das suas casas, confusas, mas cheias de alegria. Festejaram, dançaram, abraçaram-se. Mas, no meio da celebração, havia um sentimento estranho e inexplicável. Um pequeno espaço vazio! Numa casa, uma mãe olhou para uma cadeira vazia à mesa de jantar, sentindo uma pontada de perda por alguém que não conseguia nomear. Numa oficina, uma bela tapeçaria, inacabada, estava num tiar, sendo o seu criador um mistério. A aldeia foi salva. A vida regressou, vibrante e cheia de promessas. Novas histórias foram contadas, novos heróis nasceram e novas tapeçarias foram tecidas. Mas nenhuma delas contou a história de Elara, o simples tecelão. Ele tornou-se o espaço silencioso nas suas conversas, a peça que faltava na sua história, o herói sem nome que lhes deu o seu futuro. O seu foi o sacrifício de que ninguém se lembraria, mas foi a razão pela qual todos eles tiveram memórias. Esta história é um poderoso lembrete dos sacrifícios invisíveis que moldam o nosso mundo. Se o comoveu, por favor, dedique um momento a apoiar o nosso canal. Carregar no botão Gosto diz ao YouTube que gostou e ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Comente abaixo com as suas ideias. O que significa o sacrifício para si? Partilhar esse vídeo com um amigo é o maior elogio que pode fazer. E claro, subscrever e ativar as notificações significa que nunca mais perderá outra história. O seu apoio é o que nos permite continuar a tecer estes contos para si. Obrigado por ter assistido!